gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui no último vídeo de 2022, esse ano que passou voando. E eu quero começar esse vídeo agradecendo vocês por estarem aqui comigo. E deixando um convite também, se você ainda não se inscreveu e ativou as notificações do canal, não perde tempo e faz isso agora. Hoje, gente, já nessa preparação para 2023, a gente não poderia falar de outro assunto que não a mudança nas regras de compensação, essa tal de taxação do sol ou cobrança do fio B. Vamos entender como é que isso vai acontecer na conta de luz do consumidor? Vamos lá! Eu quero te lembrar que esse vídeo é um oferecimento da Genix Solar Power e da Clamper. Não deixa de visitar o perfil delas depois que você acabar de assistir e de entender melhor como é que elas podem ajudar você a alavancar ainda mais os seus negócios. Bem, gente, a grande dúvida para 2023. Como é que vai ficar a conta de um consumidor que não tem direito adquirido? Esse tal de fio B, essa tal de taxação, vai ser uma cobrança adicional que vai incidir para o consumidor que gera a própria energia? Isso vai inviabilizar um sistema de geração própria? Bem, gente, vamos responder todas essas perguntas hoje. Primeiro, é importante a gente lembrar que apesar dessa terminologia ter sido muito utilizada, taxação do sol, a cobrança que passa a acontecer para os consumidores que não tiverem direito adquirido, portanto os consumidores que decidirem gerar sua própria energia somente a partir do dia 7 de janeiro de 2023, não é uma taxa, não é um imposto, não é uma cobrança adicional que vai ser feita para este consumidor, tá? É uma espécie de pedágio que o consumidor passa a pagar quando ele gera a própria energia por utilizar a rede da distribuidora de energia que o atende. Então, esse uso que para quem gerar a própria energia, né, para quem der início aos seus trâmites até 6 de janeiro de 2023 é gratuito, passa a ser cobrado a partir do dia 7 de janeiro de 2023 para os novos entrantes, para esses consumidores que a gente fala então que não tem direito adquirido. Essa cobrança, gente, ela é feita na conta de luz do consumidor que utiliza os créditos de energia, então que está utilizando ou aquele crédito ou aquele excedente. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que acha que quando uma usina é remota, por exemplo, né, ela está instalada numa área que não tem consumo e está enviando toda aquela energia dela para uma outra área, que é a usina que vai fazer o pagamento desse uso da rede. Mas não. Se a usina for de média tensão, ela até vai pagar pelo uso da rede na demanda contratada. Mas a cobrança desse fio B, do qual a gente tem falado, né, ela se dá no momento em que essa energia é utilizada pela unidade consumidora. Então, vamos dar um exemplo para ficar mais concreto isso. Imagina que você tem uma usina que está gerando ali 1000 kWh. Então, ela injeta na rede da distribuidora 1000 kWh. Esses 1000 kWh são enviados para duas unidades consumidoras. Cada uma recebe 50% dessa energia que foi injetada. Então, 50% aí desses excedentes. Então, uma unidade recebe 500 kWh e a outra recebe 500 kWh também aqui no nosso exemplo. A unidade A, no mês em que ela recebeu aquele excedente, ela utilizou para compensar o seu consumo 200 kWh. Então, gente, esses 200 kWh que ela está usando, no momento em que essa energia é lançada na conta dessa unidade consumidora para fins de compensação, ela vai fazer o pagamento do fio B. Não sobre os 500 kW que ela recebeu, mas sobre os 200 que ela está utilizando, beleza? E como é que vai ser essa cobrança, então? No momento em que a distribuidora de energia for valorar em reais aquele quilowatt-hora que está sendo lançado na conta daquela unidade consumidora, essa valoração ela vai ser menor, então esse quilowatt-hora vai ser desvalorizado em relação ao valor do quilowatt-hora que foi consumido da rede da distribuidora. Percebam, gente, que não é uma taxa adicional que vai ser lançado na conta do consumidor, né? É um valor a menor que aquele quilowatt-hora vai receber na conta do consumidor. Então, por exemplo, se um quilowatt-hora que eu consumi da rede da distribuidora custa R$1, quando eu for compensar um quilowatt-hora que eu gerei, que eu injetei, ele vai ser valorado não a R$1, mas a 96 centavos, tá? E aí, na diferença entre R$1 e 96 centavos, esses 4 centavos de diferença que ficam na conta do consumidor vão remunerar a distribuidora de energia. Imagina que essa
mesma unidade consumidora que recebeu os 500 kWh naquele mês de crédito, né? Ela usou 200 no mês que ela recebeu e 300 se tornaram crédito que ela vai usar, por exemplo, no mês seguinte. Quando no mês seguinte ela utilizar esses 300 kWh, aí ela vai também pagar o fio B, pagar a remuneração da distribuidora sobre esses 300 kWh que ela utilizar. Beleza? Espero que isso tenha ficado mais claro. Um outro ponto muito importante de destacar para vocês, gente, é que a remuneração desse fio B, né, ela visa exatamente assegurar que a distribuidora de energia vai ser remunerada pelo fato da rede dela estar sendo utilizada. Então, essa é uma cobrança que ela é feita sobre cada quilowatt-hora injetado no momento em que ele for ser utilizado na conta, mas ela é feita em reais. Então, o quilowatt-hora é a base, mas a cobrança é feita em reais. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso significa que não adianta você gerar mais energia para um consumidor para tentar compensar essa cobrança de fio B, tá? Ele no final sempre vai ter que pagar esse fio B necessário em reais e não, né? Então não adianta a gente injetar mais quilowatt-hora na rede da distribuidora. A boa notícia que eu tenho para dar para vocês, gente, é que na nossa empresa, na nossa consultoria, a gente tem feito inúmeras análises de como é que fica a viabilidade econômica dos sistemas com essa cobrança do fio B, com a cobrança dessa componente tarifária que remunera as distribuidoras de energia. E em todas as nossas análises, a conclusão que a gente chega é que gerar a própria energia vai continuar sendo viável, sim. Numa média nacional, a gente percebe um aumento do tempo de retorno do investimento de cerca de 6 meses. Então imagina que hoje um consumidor que faz o investimento para gerar a própria energia tem o tempo de retorno dele, ou seja, esse investimento que ele fez se paga com a economia gerada pelo sistema em cerca de 4 anos. Se esse consumidor deixar para gerar a própria energia depois desse período, portanto sem direito adquirido, o tempo de retorno dele vai crescer para em média 4 anos e 6 meses. Então não é um impacto econômico tão grande na viabilidade do sistema, por isso que a gente acredita e confia sim que a geração própria de energia continua sendo viável mesmo nesse sistema. Se você quer entender como é que é feita essa conta e como é que você encontra o fio B na sua área de concessão e mostra isso para o seu consumidor, eu quero te convidar a estar comigo no aulão que eu vou ministrar aqui no meu canal do YouTube do dia 8 de janeiro às 19 horas. Eu espero vocês lá. E se vocês tiverem dúvidas que vocês querem que eu comente no aulão, já deixa aqui nos comentários. Até lá!